entrando no ar, gente, Conexão X com Cris de Pascoal, lá de São Paulo. Cris, minha querida, tudo bem? Olá, Berenice. Estou aqui com a Rosa Maria Basto. Ela é maçom, a primeira mulher maçom que nós vamos entrevistar. Ela é pesquisadora e escritora também. Nós vamos falar um pouquinho do Capela Sistina, a Guardiã dos Segredos, de Michelangelo. É isso, né, Isso Rosa? mesmo. Seja muito bem-vinda ao Conexão X. Obrigada. Honra enorme estar contigo. Obrigada, Cris, eu que agradeço o Imagina, convite. honra toda nossa, né? Bom, pessoal, é sempre legal a gente entrevistar uma escritora, uma pesquisadora, e ela escreveu primeiramente esse livro. Vamos tirar um close aqui, pessoal? Rosa, conta um pouquinho pra gente desse teu livro. Então, o livro nasceu de uma viagem turística que eu fiz à Itália e conheci a Capela Sistina, adorei o trabalho de Michelangelo, fiquei apaixonada, voltei para o Brasil, comecei a pesquisar. E não encontrava, assim, muitas justificativas para a forma como ele compôs os 1.100 metros quadrados do teto da Capela Sistina, que é a igreja, a capela, que fica dentro do Vaticano, aonde são escolhidos os papas. E nessa pesquisa, nesse caminhar de tentar se descobrir o que o inspirou a criar aquelas imagens, eu acabei chegando na Cabalá judaica, que parece muito estranho, uma capela católica apostólica romana com simbologia judaica, mas isso tem tudo a ver porque na época de Michelangelo, Cabalá era ciência, estudada em universidade, e não algo esotérico. Até mesmo não existia essa distinção entre ciências ocultas e ciências não ocultas, vamos dizer assim, né? Ciências padronizadas. Se estudava astrologia e astronomia junto, né? Se estudava alquimia como ciência. Então, a Cabalá entra nesse sentido. E Michelangelo, sendo um florentino, que é uma cidade que a gente tem que entender também como era a Itália naquela época. Claro. Eram cidades-estados independentes, né? Não existia a Itália como a gente conhece. E a cidade de Florença, que era uma das maiores cidades na época, era maior que Paris, era maior que Londres, era uma cidade de grande importância, poder financeiro, ela era quase que estritamente esotérica. Então, ser um florentino e ter uma formação cultural florentina era ter um conhecimento, uma formação esotérica. E aí Michelangelo foi contratado pelo Papa, foi lá pintar o teto da Capela Sistina e ele se utilizou daquilo que ele conhecia. E ele, Claro. então ele se utilizou da Cabalá, da geometria sagrada, da astrologia. Então, quando a gente observa as imagens do teto da Capela Sistina, a gente encontra muito mais um padrão esotérico do que propriamente um padrão católico apostólico romano. Interessante, né? E esse conceito de unidade está retornando também, né? Sim. Na época de Michelangelo, os renascentistas, eles reconheciam que a beleza, a natureza, a criação de Deus, ela era uma manifestação de Deus, né, nesse sentido assim, mas assim, que tanto o paganismo como o cristianismo, eles faziam parte da mesma manifestação. Não existia para eles essa distinção do sagrado e do profano. Para eles era tudo sagrado, então eles se utilizavam desse conhecimento. Eles estavam se utilizando da mitologia grega, da mitologia romana antiga, eles estavam fazendo um avivamento de todo o conhecimento do passado. E nisso também entra a Cabalá. A Cabalá também era um conhecimento que já existia desde antes de Cristo. Então, era natural para eles, na sua criação artística, se utilizar desses temas que não eram... não é o que se espera quando se entra numa católica romana. É que as coisas foram divididas Numa de um tempo capela. pra cá, né? Foi dividido, mas a gente perdeu muito com essa divisão. Com certeza. A gente perdeu muito. O conceito de unidade está aí, né? Pra gente retornar ao uno, né? Rosa? Isso, Agora tem uma pergunta que não quer calar. Por que a guardiã dos segredos de Michelangelo? Então, porque quem é que diz que lá existe esse conhecimento esotérico camuflado? Né? A gente precisa entender que, apesar de ele ter sido contratado pelo Papa, a gente não tem como afirmar que o Papa aprovaria, se ele soubesse,
a forma ou aquilo que inspirou Michelangelo. Por exemplo, são 1.100 metros quadrados de afrescos. Afrescos são pinturas feitas no cimento úmido. Então, ele colocava o seu cimento no teto, em partes, né, do teto. Esse cimento, ele era feito cartões grandes de papelão, que eram colocados sobre esse cimento, perfurando, dando a forma da imagem. Depois aquilo era pintado, e quando o cimento secava, aquela pintura ficava... fazia parte imprimida naquele cimento, e durou 500 anos, dura até hoje. Agora, assim, está a 20 metros de altura, né? Então, os detalhes das imagens, a gente tem muito mais facilidade para conhecer hoje do que o Papa naquela época. Mas, será que também não se poderia deixar aquilo muito explícito? Por exemplo, quando eu falo no segundo livro, que eu falo que as imagens têm a ver com o tarô, então vamos ver o segundo mas, livro. mas não propriamente você vai encontrar a imagem de uma carta de tarô como nós conhecemos hoje. Ela estava camuflada, né, diluída nesses 1.100 metros quadrados de pintura. Porque se a coisa fosse muito explícita, talvez Michelangelo tivesse sido mais um que morreria na fogueira ou envenenado, como aconteceu com muitos deles, né? Então, assim, o conhecimento estava lá, mas não da forma como nós o entendemos e conhecemos hoje. Né? Aqui tem quantas cartas? Só tem os 22 arcanos maiores. E essas cartas estavam lá? Então, não, é isso que eu estou, assim, não deliberadamente ou dessa forma tão gritante, né? Mas elas estavam lá. Porque quando a gente faz esse estudo cabalístico do teto da Capela Sistina, e Cabalá tem a ver com o tarô, a Cabalá, ela assim, é uma criação judaica, onde diz que Deus criou o mundo por intermédio das 22 letras do alfabeto hebraico. E cada letra teve uma função na criação do mundo. Então, 22 letras, 22 arcanos maiores. Então, existe uma associação entre as 22 letras da criação do mundo com as 22 arcanos maiores. Então, quando a gente sabe aonde essas letras elas estão no teto da capela, a gente vai lá e busca associação com uma carta de tarô, com um arcano maior do tarô. Então, nesse sentido, é que foi feito ou criado o que poderia ter sido o tarô de Michelangelo. Pode ter sido uma mensagem cifrada dele para a humanidade? Sim, certeza. Porque a gente vê quadros assim, né, com mensagens cifradas também, né, Rosa? Aqui, normalmente, vocês fazem muita entrevista com ufólogos. Não sei se algum deles já falou a respeito de Botticelli. Que dos quadros, no fundo dos quadros de Botticelli tem disco voador, né? A gente não tem como afirmar que é isso, né? Mas que parece. E com relação ao Botticelli, tem outras histórias, né? Assim, que não se tem como provar certamente, mas também tem a ver com Michelangelo também. A respeito do priorado de Sião, das histórias que as cartas de tarô podem contar, né? Que essas cartas dizem que as cartas do tarô contam uma história, uma lenda que é herege, que é a história de Maria Madalena, né? Olha só. Quando a gente olha as cartas e conhece a simbologia da época de Michelangelo, a gente começa a entender que pode ser sim que as cartas contem essa história. Embutido, camuflado, não deliberadamente, não uma coisa muito gritante. Correto. E quando a gente conhece o que era a carta de tarô também na época de Michelangelo, a gente também entende esse motivo, né? Eu tenho uma pergunta para a Rosa. Rosa, você esteve lá, você me disse que você viajou, conheceu. No seu ponto de vista de pesquisadora, qual a mensagem que ele quis deixar para a humanidade? Olha, é a própria mensagem renascentista. O Deus é um só para todos. Inclusive, ele se utiliza só do Velho Testamento no teto da Capela Sistina. Ele não se utiliza do Novo Testamento. Não há Jesus no teto da Capela Sistina. Mas há um personagem bíblico, um profeta bíblico que não profetizou nada, que é Jonas, e que se conta a história de Jonas como se ele fosse a representação de Cristo no teto da Capela Sistina. E por que não colocar o Cristo propriamente? Porque se ele colocasse o Cristo, a mensagem seria para os cristãos. Quando ele coloca no teto da Capela Sistina um outro personagem bíblico, mas do Velho Testamento, representando Jesus, ele quer dizer, essa mensagem é para a humanidade, é para cristãos, é para pagãos. A evolução
ela se faz em conjunto. E não para um grupo determinado. Não são alguns que se salvarão, todos se salvarão. A Cabala Judaica, ou o teto da Capela Sistina, ela é inspirada num estudo cabalístico que se chama Escada de Jacó. Essa Escada de Jacó é um sonho onde Jacó deita com a cabeça na pedra onde seria construído o Templo de Salomão. E ele sonha com uma escada que faz a ligação entre o céu e a terra. 12 degraus. Eu acho que deve ser 72, porque são 72 anjos, né? Então, assim, ele faz quando ele acorda, que ele lembra-se desse sonho, ele lembra que está vendo uma ligação entre o céu e a terra feita por intermédio de anjos. Então, no teto da Capela Sistina, nós temos anjos, nós temos profetas como Jonas, mas nós temos também sibilas, que são profetisas pagãs. Então, se ele quisesse uma mensagem direcionada para um público só, ele não colocaria sibilas pagãs profetizando. Então, se ele coloca profetisas, elas estão mais ou menos em pé de igualdade, são 7 profetas e 5 sibilas. Se a mensagem fosse só para o cristianismo, não teria sibilas ali. E ele colocou 5 sibilas ali, que são as mais conhecidas na história. Bom, Rosa, o assunto é maravilhoso, você está gostando, né? Vou dar uma mensagem para o nosso público, nossos internautas, também os nossos telespectadores, sobre o teu trabalho. Eu acho que é interessante do meu trabalho, eu como uma pessoa que não esperava chegar a publicar livros a respeito desse assunto, passem a olhar com outros olhos as imagens do Renascimento, as imagens dos artistas, porque a arte é uma forma de manifestação inspirada no subconsciente. E o nosso subconsciente, ele traz muita informação de lá de trás. Quando a gente olha as imagens de obras de arte, a gente consegue criar dentro da nossa mente um conhecimento que não é um conhecimento literal de você ler e pesquisar. É um conhecimento que aflora, porque você já tinha esse conhecimento. Você traz à tona, né? Você traz à tona, aflora. Rosa, é uma honra estar contigo. Espero que seja o primeiro de muitos. Gratidão pela presença. Berenice, é você no Rio, Berenice? E Berenice, você deixa aqui para você o meu grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.